Então, como já a maioria saberá, estamos a estudar o livro Jesus no Lar. Portanto, é o espírito Ney Lúcio que, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz os ensinamentos de Jesus nas reuniões havidas em casa de Simão Pedro. Foi em sua casa, em Cafarnaum, em companhia dos apóstolos, que se iniciou o primeiro culto cristão no lar. O livro aborda temas como o amor ao próximo, o valor de servir, a compaixão, a educação e tantos outros. Mostra-nos igualmente a necessidade de cada um cuidar da sua reforma íntima, revendo pensamentos, atos e atitudes. E neste livro Jesus no Lar, como prefácio, Emmanuel nos traz a mensagem sobre o livro, embora Emmanuel não seja ele que o ditou a Francisco Cândido Xavier, mas sim Ney Lúcio. Ele quis-nos mostrar a atualidade deste livro. Então vamos ouvir este prefácio. Ele creio que só foi lido a primeira vez quando se iniciou o livro. E eu acho que ele é muito bonito e muito interessante para que nós possamos refletir nele. Então Emmanuel diz-nos assim sobre o livro. Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo de interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polémicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o tempo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir os ensinamentos eternos através de ações vivas, quais a de espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra ao lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Ney Lúcio conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora. Hoje, que quase 20 séculos já são decorridos sob as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Emmanuel Pedro Leopoldo, em 3 de outubro de 1949. Portanto, este livro, estas lições dadas àquela época, elas estão presentes hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso mundo. Assim nós possamos, com as lições que Jesus nos envia, que conseguimos
aprender aos pouquinhos aqui neste lar, possamos compreender o caminho que cada um tem a fazer. Então, vamos ler o capítulo 10, o juiz reformado. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André muito franco, não é fácil agir com acerto, sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos acerca do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. E transcorridos alguns instantes, contou Jesus. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação, abusando dos poderes que a lei lhe conferia. Criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. Temos isto na atualidade ou não? Claro que ainda temos. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria ao Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda a espécie. Se bem mandava ao juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes, que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi maniatado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando que os sentinelas que assim procediam obedeciam às instruções do grande juiz, que era ele próprio. E isto pelo facto de que ele tinha os seus subordinados não preparados para o mando, tal como ele não estava preparado. Porque se eles fossem criaturas responsáveis, não estariam em serviço e inconscientes pela bebedeira. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu então que era perigoso transmitir o poder
a subalternos brutalizados e ignorantes, que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado de amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sob o tribunal, em benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, esta parábola mostra-nos nós, as criaturas que ainda somos, as criaturas inconscientes, tal qual estes subordinados o eram. E, sobretudo, os que estão em posição de mando, seja nos governos das nações ou em qualquer outro. Tomam decisões de egoísmo, ganância, orgulho e brutalidade, porque nem sequer estão preparados moralmente para adquirirem estas situações de poder. Tudo isto porque continuamos a não querer entender a mensagem de Jesus na sua missão de amor a todos nós, os seus irmãos pequeninos. Este juiz que simboliza um todo é uma parábola de Jesus, e as parábolas de Jesus são feitas por simbologias. Então o juiz simboliza um todo na humanidade, que para aprender precisou passar por uma situação que fez passar aos outros. Assim acontece conosco. Nós aprendemos à custa daquilo que é a dor, e quando temos a dor, é porque essa dor nós já a fizemos passar ao outro. Não significa que seja nesta reencarnação que o tenhamos feito, mas em alguma altura da nossa vida nós fizemos alguma coisa de menos bem. E, portanto, a situação deste juiz foi precisamente essa, a simbologia que Jesus nos traz. Então, enquanto não formos capazes de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, nós continuaremos no mundo de provas e expiações, limando o nosso caminho, limpando o nosso caminho, a leira que nos pertence. Isto são as leis de Deus. Não é Deus que nos aponta o dedo. Não. São as suas leis. A lei da ação e reação, neste caso que estamos a estudar, ou a lei de causa e efeito, ou a lei de karma, como nós mais conhecemos e mais falamos. Portanto, tudo isto é fruto daquilo que fazemos. São as leis de Jesus, as leis do Pai, a exigir-nos o reparo daquilo que fizemos. Jesus também nos adverte sobre julgarmos e deixa-nos no Evangelho, segundo o Espiritismo, esta mesma advertência. Em Mateus, no capítulo 10, diz-nos: não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme tiveres julgado os outros. Com a medida que medires os outros, sereis medidos também. E nós temos muito o hábito de julgar. Muito. Todos nós. Ainda é um defeito que nós temos muita dificuldade em suprimir de nós. Às vezes, até julgamos, mesmo até a nós, espíritas, em relação a outras religiões. E nós não devemos fazer isso.
nós devemos aceitar e compreender que cada um está num lugar que o Pai determinou. Não estão piores nem melhores, estão no lugar que o Pai determinou. E nós muitas vezes criticamos os católicos, os evangélicos, e não o devemos fazer. Estão num caminho também, aprendendo, da mesma forma que nós estamos aprendendo. Porque ninguém está fora do olhar do Pai. Ninguém. E nada é feito e nada se faz sem que Ele não tenha conhecimento de tudo isso. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Tiago, nesse ensinamento de Jesus, ele comentava, embora estivesse de acordo, aliás, estava de acordo com o que Jesus dizia, e dizia esta frase, que não é fácil agir com acerto sem analisar. Então, nós antes de julgarmos, devemos analisar, porque quantas vezes nós julgamos determinada situação, fazemos aquele julgamento, e depois mais tarde vimos a concluir que fizemos um julgamento errado. Mas nós simplesmente dizemos, enganei-me, e esquecemos que isso que é grave. Nós lançamos algo fora. Porque ao julgarmos, quando nós julgamos, não emitimos uma boa energia, não é? Emitimos uma energia que não é tão boa assim. E então naquela altura em que reconhecemos que afinal de contas tínhamos enganado e esquecemos, está esquecido. Nessa altura devemos orar, entrar dentro do nosso coração e pedir ao Pai que nos perdoe. Porque realmente nós somos pequeninos e olha, a nossa língua mexe muito. Então devemos pedir ao Pai que nos ajude a julgar menos, pelo menos analisarmos as questões. E se não formos capazes e se não soubermos analisar o que quer que seja, então calemos a boca, calemos a nossa boca, calemos o nosso pensamento. E para isso temos que pedir ajuda a Jesus, porque isso é ainda um sentimento menos bom, que está em nós há tanto tempo, que nós temos difícil de o tirar de nós para fora. Porque é preferível nós não julgarmos e depois o pensamento até que tínhamos feito vir em contrário àquilo que pensamos, do que nós estarmos a julgar, ou vir em contrário, não, vir de acordo com o pensamento que nós fizemos, do que nós julgarmos e depois acabarmos por concluir mais tarde que estávamos completamente errados. Então aqui Tiago diz com muito acerto que não é fácil agir sem analisar. Portanto, se nós não analisarmos as coisas, mas sejam os pensamentos do julgar, seja o que for, em tudo nós devemos analisar. Analisar e compreender os outros. Compreender que não sabemos mais que os outros, que não somos mais do que os outros, que somos criaturas de Deus. Cada um na sua caminhada, cada um no seu degrau, todos tentando o mesmo. Todos tentando aprender, todos tentando sermos melhores. Porque dizem-nos os Espíritos que a semente é facultativa. Nós fazemos o que é dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos julgamentos. Fazemos sim. Deus deu-nos esse livre-arbítrio, mas também nos conscienciou de uma coisa. A semente é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Nada fica sem ser colhido por nós. Então, hoje estamos, por misericórdia de Deus, no planeta Terra. A escola abençoada para a nossa correção. Aproveitemos, mesmo que seja pouquinho, aproveitemos. Que os ensinos não entrem e saiam. Que os ensinos entrem e fiquem registados na nossa alma. E que nós
ou logo, ou amanhã, ou um momento qualquer, possamos refletir nos ensinamentos, não nós que estamos aqui, porque nós estamos no mesmo grau vosso, aprendendo com as mesmas dificuldades, mas que possamos analisar para ver como é que eu estou, o que é que eu já estou a fazer, porque isso é que nos faz crescer, analisarmos. Porque se ouvirmos e formos embora nunca mais nos lembrarmos, ficamos exatamente na mesma. Então possamos aprender com a doutrina dos espíritos, o espiritismo, a doutrina do esclarecimento e do consolo, a doutrina que nos faz caminhar para a luz.